Bom dia. É um prazer estar com vocês. Eu tive ano passado aqui, para alguns que lembram, com o pastor João Libório. E foi muito bom estar com vocês. Acho que foi no mês de, me lembro, agosto ou julho, né? Quando a gente esteve aqui. Eu fico observando quando o Chico, como alguns chamam carinhosamente, não é? Fala do nosso tempo da infância com a Érica, e a Érica chega a abrir o olho de orgulho, né? Foi uma das primeiras pessoas que me evangelizou. E a Patrícia, ela era minha professora de escola bíblica dominical, gente. E aí, Deus tem seus planos, né? A gente está casado há 25 anos, vamos fazer 26 anos. Casei novo, 18 anos. Temos 2 filhos, o Azaf e a Júlia. O Azaf foi para o Senegal com 9 anos de idade. E aí conheceu uma irlandesa canadense no Senegal. E aí casou, agora em julho. Casou com 23 anos, mais velho que eu, né? E agora estão no Canadá, que ela é canadense irlandesa. Então lá em casa tá uma torre de Babel, né? O pai dessa menina é finlandês, foi para Canadá, casou com uma irlandesa e agora tá tudo misturado, brasileira no meio, né? Então tá muito bom. A nossa filha está com 16 anos e também ela está estudando fora, não está com a gente agora nesse momento. Não vou falar muito para a mãe não chorar, né? Mas Deus tem cuidado dos nossos filhos, onde eles estão, e tem sido uma bênção. E fico muito feliz em ver a Ruth, o Levi, né, que a gente viu desde pequeno, envolvido aqui com os pais no ministério, louvando ao Senhor. Isso é uma bênção ver a família da Érica formada e ter tantos anos de amizade com essa família abençoada. Eu estive no Senegal e ainda estou conectado, não fechou-se o ciclo ainda. 14 anos no Senegal, África Oeste. É um país onde 95% de pessoas são muçulmanos. Então você percebe o grande desafio que é plantar igreja, né? Vocês estão falando de plantação de igreja, vocês estão nesse processo. Então imagine um desafio de plantação de igreja no contexto transcultural com uma outra língua. A língua oficial do Senegal é o francês, mas existe cerca de 60 dialetos falados. Então, dependendo de onde você está, você vai falar um dialeto. Eu estou muito feliz hoje de manhã porque eu não preciso de tradução, porque se tivesse no Senegal, eu estaria pregando em francês, outro estaria traduzindo provavelmente em um Wolof, ou em Seré, ou em Fula, alguma etnia, dependendo do contexto. Então, nem precisa pedir o dom de línguas no Senegal, porque já é normal, já é comum, né? Todo mundo já tem muitas línguas. Um africano fala de 6 a 8 línguas entre dialetos. Então, é uma riqueza muito grande. Nossos filhos também pegaram um pouco dessa riqueza, né? Falam fluentemente o inglês, fluentemente o francês e o português. Então, são 3 línguas aí que eles estão lidando. Gostaria, sem mais delongas, sei que a gente já tem um tempo bem apertado hoje por causa dos relatórios. Pode ficar à vontade até 14 horas. Tá. Então, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 3. Estou aqui com a tradução Nova Linguagem Almeida, é isso? Nova Almeida atualizada. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 1 até o versículo 9, que diz a palavra: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será se isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês ainda andam segundo os padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo são servos,
por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Vamos repetir essa frase, porque nós somos cooperadores de Deus. Todo mundo junto? Porque nós somos cooperadores de Deus. Amém. Esse é um dos meus textos preferidos, 1 Coríntios 3, 1 a 9. Então, Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, na Grécia, esse foi um dos primeiros assuntos abordados. O assunto abordado trata da unidade da igreja. Havia um problema de divisão na igreja, não que a igreja estava dividida no sentido de haver várias igrejas, mas no sentido do corpo, a divisão dentro do corpo. E Paulo começa o primeiro capítulo, no versículo 11 e 12, dizendo: eu fui informado a respeito de vocês pelos da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. E refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Então, é evidente que havia um problema ali muito sério. Eu queria falar nessa manhã com vocês sobre a boa perspectiva do ministério. A boa perspectiva do ministério. Quando nós olhamos a partir desse texto. É interessante que alguns diziam: eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa, mas sempre tem um grupo que: eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo, né? Eles acham que falando eu sou de Cristo é mais espiritual, mas ainda mantém a mesma atitude de divisão no corpo. E eu queria trazer o olhar da igreja para Cristo, mostrando que a centralidade de Cristo é um antídoto contra toda divisão. E é claro que, falando sobre esse texto, eu não consigo falar sem falar das nossas experiências, ou sem falar da perspectiva missionária. Eu tive na Irlanda recentemente e eu preguei numa conferência, e o assunto, o primeiro dia foi sobre identidade, e o segundo dia eu falei sobre outro assunto, e o pastor no final me chamou e disse assim: mas você não sabe falar nada se não for a missão? Você só sabe falar sobre a missão? E eu falei: não, eu sei falar sobre outros assuntos, mas a questão é, a gente vive a vida toda num contexto, e a gente vai falar das nossas experiências, né? A gente foi formado em um outro ambiente, viveu em outro ambiente, a gente acaba falando das nossas experiências onde a gente viveu. Essa é a grande questão. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que há um grande problema nas organizações e nos ministérios, e que é o cerne, né, de todos os outros problemas, que é problema de relacionamento, né? Muitas missões e muitas organizações e muitas igrejas acabam se desfazendo por causa de problema de relacionamento. E por isso que Paulo vai dizer que vocês são carnais, porque há brigas, há disputas entre vocês quando vocês estão priorizando e centralizando o homem. Muitos missionários voltam do campo não porque falta sustento. Sustento é um dos problemas também, mas também por problemas de relacionamento, não é? Então, essa é uma questão que a gente tem que vigiar como igreja, para ter relacionamentos sadios, para que a igreja cresça de forma sadia. E eu percebo que se nós não tivermos uma boa perspectiva do ministério, é porque nós temos uma teologia homocêntrica, onde o homem está no centro, e não teocêntrica. E reconhecer que o irmão é importante é muito bom, mas se você o coloca acima de você ou abaixo de você, você vai trazer grandes prejuízos para a obra de Deus, grande prejuízo para o ministério. Eu falei que estou falando sobre a boa perspectiva do ministério, porque eu entendo que o ministério não é apenas do pastor. O ministério é o serviço, é a diaconia. E o ministério pertence à igreja, pertence ao corpo de Cristo Jesus, pertence à igreja do Senhor, né? E você, como igreja, exerce esse ministério de diaconia, não é?
E qual é a boa perspectiva do ministério? Paulo vai falar para que a gente fuja das divisões, para que a gente entenda o nosso papel na igreja, para que a gente de fato plante uma igreja saudável. A gente tem que ter essa perspectiva. E eu quero dizer que eu não combinei nada com o Chico sobre isso, sobre a questão de plantação de igreja, que vocês estão nesse processo. Já estava com essa palavra engatilhada, e quando ele me falou, eu disse, pô, já tem uma palavra aqui que vai ser interessante compartilhar com vocês. Então, no versículo 6 a 9, Paulo vai dar a boa perspectiva do ministério, como é que a gente deve olhar o ministério. Ele vai dizer, no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá do Senhor a sua recompensa, segundo o seu trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Essa é a boa perspectiva do ministério. Por muito tempo eu achei que esse texto era só uma retórica, era retórico, quando Paulo falava, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Retórico no sentido de dizer, de querer mostrar, né, que ele usa figuras dele mesmo e de Apolo, mas eu não achava que ele falava de forma literal, eu plantei e Apolo regou. E eu estive pesquisando sobre Apolo e de fato é literal o que Paulo está falando, porque quando a gente olha a palavra Atos 18, versículo 27 principalmente, né? 20, 25, 27, você vai ver que Apolo, ele regou de fato. Paulo tinha passado por Corinto. Se você olhar o capítulo 18 de Atos, você vai ver que Paulo passou em Corinto, plantou uma igreja e logo depois aparece a figura de Apolo. Apolo, judeu, natural de Alexandria, eloquente, poderoso nas escrituras, não é? Hábil para o ensino, fervoroso de espírito, falava ousadamente do Senhor, conhecendo apenas o batismo de João. Foi enquadrado por Priscila e Áquila, né, para aprender com mais exatidão o caminho de Deus. E a Bíblia diz que logo que ele passou por aquele tempo de mentoria e discipulado com Priscila e Áquila, ele foi para Acaia, não é? E quando ele chegou lá, a Bíblia é clara em dizer, versículo 27, que ele auxiliou em muito aqueles que haviam crido. Então, de fato, ele regou. Paulo planta e Apolo agora vem regar o que Paulo plantou, fortalecendo, discipulando e encorajando aqueles que haviam crido. Agora, por que os irmãos Paulo, por que havia essa figura de proeminência em relação a Apolo? Porque ele se tornou essa figura de proeminência, até mesmo ser categorizado entre os apóstolos, né? Pedro, Paulo, ele não era apóstolo, mas ele se tornou uma figura muito importante para o cristianismo, e eu tenderia a ser um daqueles que ia dizer, eu sou de Apolo. Eu tenderia, dentro do meu perfil, eu tenderia a dizer, pai, eu sou de Apolo. Mas por que eu tenderia a dizer que eu sou de Apolo? Esse cara, ele tinha uma retórica impressionante, era eloquente, poderoso nas escrituras, fervoroso no espírito, uma junção de academicismo com a unção de Deus, não é? Uma junção de teologia e piedade. Esse cara era um cara impressionante. E não por acaso. Eu estive no Egito, ano passado, eu passei 10 dias no Egito, e eu fui exatamente em Alexandria. Alexandria foi o lugar onde Apolo nasceu. O judeu que falava grego e que nasceu ali em Alexandria. E eu acredito que Apolo, embora a Bíblia não fale, foi formado pelas escolas de Alexandria. Eu acredito que sim, porque a Alexandria, as escolas de Alexandria já existiam há mais de 350 anos quando ele nasceu. Então eu acredito que ele teve uma formação muito alta. A Alexandria era um lugar multicultural. Ali em Alexandria teve a grande biblioteca de Alexandria, né? Fundada pelo Alexandre o Grande. E também
não sei se você sabe, em Alexandria foi onde aconteceu a Septuaginta, a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, onde 70 sábios se reuniram e fizeram aquela tradução. Então ali em Alexandria, eram os caras cabeçudos mesmo, os caras inteligentes, os caras eloquentes. E para quem não sabe, o Egito, ele é considerado o cérebro do Islã. O coração do Islã é a Arábia Saudita, mas o cérebro é o Egito. Existe uma faculdade ali, uma universidade de mais de 500 mil alunos. Então no Egito saem os cabeçudos, os caras crânio no conhecimento, no Islã, e acaba sendo os fundadores, os formadores das seitas terroristas. Então ali no Egito existem os pensadores, os teólogos islâmicos. Então é um lugar multicultural e que o Apolo nasceu ali em Alexandria, a 200 quilômetros ali do Cairo, e com certeza ele tinha uma formação extraordinária, e por isso que ele foi colocado num lugar de proeminência na igreja, porque ele tinha realmente um poder de convencimento muito grande. Se você observar em Atos 18, no versículo 27 em diante, você vai perceber que ele convencia a todos publicamente. Isso era típico de quem fez escolas de Alexandria, que eles tinham esse poder de convencimento grande e argumentativo, mas ele também tinha a unção do Espírito Santo. Agora, independente de quem era Apolo, do que ele era, e independente de quem era Paulo traz a boa perspectiva quando ele diz quem é Apolo, e quem é Paulo, e quem é Cefas. Todos são servos de Deus. Então é isso que ele vai dizer, todos são servos de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então é essa perspectiva que ele traz ali do ministério, né? Eu plantei, Apolo regou, e vocês estão nesse processo de plantação. Você sabe que tanto para vocês como para nós, missionários, nós temos um grande desafio. Quando você fala em plantação de igreja, você pensa nessa plantação nos 4 altos. Nós chamamos de 4 altos. O primeiro alto é uma igreja autoliderada, uma igreja que tem a sua própria liderança. Uma igreja saudável, ela tem que ter a sua própria liderança. Os diáconos, presbíteros, pastores, a própria liderança ela tem que ter, formada. Segundo alto importante é que essa igreja tem que ser autopropagante. Ela tem que ter a capacidade de propagar por si mesma o evangelho e não precisar que outro faça no lugar dela. Quando o missionário chega no campo, ele faz tudo, né? Ele prega, ele discipula, ele batiza, ele faz tudo. Mas o alvo é levar essa igreja que começa a nascer, a ter a sua própria liderança, essa igreja que começa a nascer, a ser autopropagadora, a não depender muito dos esforços do missionário. E aí nós temos um terceiro passo que é autossustentável. Ou autossustentada, que é quando a igreja se torna independente financeiramente e caminha com as suas próprias pernas, né? Ela começa a fazer as atividades a partir dela. Quando eu cheguei no Senegal, o Bruno Câmara, um dos nossos missionários, ele tinha passado 20 anos no Senegal e ele tinha formado a igreja nas 2 primeiras etapas do ministério, que é pioneiro e pai e filho. Você sabe que pioneiro é os primeiros frutos que você tem no campo, né? E depois você vai dar uma de pai e filho, como um adolescente mesmo, que começa uma criança, que vem depois ser adolescente, está crescendo. Então aquele pai, o missionário, está ali cuidando dos primeiros frutos, formando, não tem nada, é zero, está formando. Mas depois dessa fase de criança, adolescente, e que aquela turma começa a crescer e despontar os primeiros líderes, aí nós temos que ir para outra fase, que é a fase de parceria, onde o missionário começa a recuar um pouquinho e deixa
o outro assumir as responsabilidades. É muito difícil essa fase, porque você começa, entre aspas, se anular um pouco, né? Você se anula, você começa a delegar. Você é capaz, você pode, é contigo agora. Essa fase de parceria, e aí vamos chegar na última fase, que é participativa, quando o missionário vem só para dar conselho, orientar, mentoria, mas já existe um trabalho ali formado, firme, né? Que tem a sua própria liderança, que é autopropagante e que agora é autossustentável. Esse é o objetivo. Se nós falhamos nesse objetivo de levar a igreja a ser autônoma e autossustentável, nós falhamos. Porque essa igreja tem que funcionar sem nós, não é? Então é praticamente o mesmo desafio, né, que vocês vivem aqui, né? Parecido, embora seja contexto diferente. Então, graças a Deus, irmãos, quando eu olhei para aquele campo ali, eu pensei, meu Deus, como que a gente vai fazer isso aqui? Quantos desafios, né? E eu me lembro que a primeira palavra que eu recebi em 2012 foi de um muçulmano. Depois que a gente caminhou muito tempo junto, comendo, saindo, negociando junto e fazendo várias coisas juntos, ele olhando o dia a dia da nossa família, ele me deu uma palavra que me sustentou durante todos esses anos no Senegal. Ele falou assim: antes de você sair da África, fabrique outro igual a você. Então foi essa palavra que ele me deu. E por incrível que pareça, e Deus é muito lindo, Ele sabe trabalhar, em junho desse ano eu reuni com os pastores que nós temos lá consagrados. Hoje nós temos cerca de 25 líderes e pastores lá, no raio de 500 quilômetros, 8 trabalhos, igrejas plantadas, escolas, vários trabalhos formados. A frase que eu mais ouvi desses pastores, desses líderes que a gente caminhou junto ali, formando, mentoreando e discipulando e formando, foi: você pode ir em paz porque você fabricou outro e está deixando o outro como você. Isso foi muito emocionante para mim ouvir, não como eu no sentido do Gutenberg humano, mas no sentido do Cristo em nós, né? Da imagem de Jesus em nós, da vida de Jesus em nós. Então você vê pastores e líderes formados com um DNA de cuidado e de plantação de igreja, de gente que vai repetir novamente esse ciclo de formar igrejas autolideradas, autopropagantes, autossustentáveis e até autoteologizadas. É uma coisa que a gente quase não fala sobre isso. Autoteologizadas. Aí alguém diz assim: mas a teologia é a mesma, a palavra é a mesma, mas os contextos são diferentes. Os contextos são diferentes. Quando você ouve uma palavra, por exemplo, que o bispo seja marido de uma só mulher aqui no Brasil, você pensa que ele não pode trair, não é? Não é isso que você pensa? Que ele não pode trair, que ele não pode estar com outra mulher, uma mulher só e tal. Seja marido de uma só mulher. Você não pensa na poligamia, por exemplo, né? Quando você está num contexto transcultural, você pensa exatamente na poligamia, porque a poligamia é legal nos países islâmicos. Então o cara pode casar até com 4 mulheres de forma legal. Então, quando diz seja marido de uma só mulher, qual é a posição teológica aplicada ao contexto transcultural que nós vamos assumir ali naquele lugar? Então é um desafio muito grande. Não vamos assim entrar nesses assuntos, senão vai dar briga, né? Então é isso. A igreja também tem uma autoteologizada, pegar o que as escrituras falou de forma, os princípios universais e os princípios que foram circunstanciais e aplicar de forma mais fiel e sensível possível no contexto onde você está ali naquele lugar. Mas voltando sobre a boa perspectiva do Evangelho, irmãos, aqui nesse texto nós vemos
que Paulo traz isso. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem dá o crescimento. Ninguém faz um grande trabalho sozinho. Coloca isso na sua cabeça. Se ele diz que está sozinho, é porque o trabalho que ele está fazendo não é grande. Não é? Ninguém faz um grande trabalho sozinho. Nós precisamos uns dos outros, reconhecer a graça de Deus que há no outro. Eu não sou completo, eu não sou autossuficiente, eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso da graça de Deus que está em você. Eu preciso dos dons de Deus que está em você. Eu preciso das tuas habilidades para a gente fazer junto algo bonito, algo lindo. Eu não posso caminhar sozinho. A gente não é corpo se a gente caminha sozinho. A gente não é família se a gente caminha sozinho. Então eu preciso da graça de Deus que está em você. A gente tem que reconhecer que a gente não é completo e que o outro nos completa com a graça que ele tem, com os dons que ele tem, com as habilidades que ele tem, e que eu e ele, nós somos um. É o que Paulo fala. Apolo e Paulo são um. Embora um seja plantador, evangelista, apóstolo, mas o outro rega, nós somos um, dentro da mesma visão, dentro do mesmo propósito. Então o teu dom e os teus talentos e as tuas capacidades devem ser colocados nessa perspectiva de ser um com o teu irmão. E por último, para a boa perspectiva do evangelho, a gente entender que a gente é cooperador de Deus, não é? De Deus somos cooperadores. Essa palavra cooperador, em grego sunergos, é a mesma palavra que Paulo usou para se referir a Timóteo, a Silas, a Priscila, quando ele disse assim, por exemplo, em Romanos 16, saudai a Priscila e Áquila ou a Timóteo, meus sunergos, meus cooperadores. Então alguém que coopera, que está junto, que colabora. Mas aqui ele está dizendo que nós somos cooperadores de Deus. De Deus. O que isso significa? Ora, ele diz que o maior aqui é Deus quem dá o crescimento. Então, quando ele diz que nós somos cooperadores de Deus, ele está dizendo que a missão é de Deus. A missão é de Deus. E nós chamamos isso de missio Dei. É um termo latim que significa a missão de Deus. Deus tem uma missão. Ele tem uma missão. Eu não. É ele que tem. E como ele tem essa missão, eu sou cooperador com ele na sua missão. Eu me torno cooperador com ele, eu acompanho ele na sua missão. Eu vou estar com ele em sua missão. Seja plantando, seja regando, seja contribuindo com as minhas finanças. De alguma maneira eu vou estar contribuindo com esse grande projeto de Deus, com essa missão de Deus. E Deus, ele é o autor da sua missão, ele é o mentor da sua missão. E o maior interessado em revelar seus propósitos para a humanidade é Deus. A iniciativa é de Deus. É Ele que separa, é Ele que escolhe, é Ele que chama pessoas, é Ele que salva, que transforma as pessoas, é Ele que prepara, tudo é Ele. O tanto o querer como o efetuar é Deus, é Ele mesmo. Então tudo está em Deus, a fonte dos nossos dons, dos nossos recursos, da nossa motivação, tudo está em Deus. Então eu sou cooperador com Deus na sua missão, com os meus dons, com os meus talentos, com as habilidades que Ele me deu, com os recursos que Ele me deu, tudo na missão de Deus. Eu aprendi isso de uma forma bem interessante. Eu estava indo para o interior do país e eu estava dizendo: Senhor, abençoa hoje a minha pregação que eu vou dar em tal lugar, abençoa o treinamento que eu vou dar em tal lugar. E de repente o Espírito Santo falou comigo muito forte naquele dia. Ele falou: não é a tua missão, não é a tua pregação. De Deus somos cooperadores. Aí ele trouxe esse texto muito forte, de uma forma muito convicta. Eu falei: Espírito Santo, me perdoa, realmente não é. E aí eu tentei mudar minha linguagem na oração. Então quando eu vou a algum lugar, eu falo assim: abençoa, Senhor, a nossa pregação. Abençoa, Espírito Santo, a nossa pregação hoje. Porque tu vai me dar e eu vou falar. Então, estamos juntos. Né? Abençoa o nosso ensino. Abençoa o nosso treinamento. Então nós somos cooperadores com Deus. E a igreja primitiva entendeu isso muito bem. Quando eles estão no concílio de Jerusalém, eles dizem: nós e o Espírito Santo decidimos isso e isso e isso.
Já prestaram atenção nisso? Quando eles enviam as decisões do concílio em Jerusalém, Atos 15, eles falam: nós e o Espírito Santo decidimos isso. Em Atos 13, quando Paulo e Barnabé foram enviados, ele diz: foram, pois, enviados pelo Espírito Santo. Mas foi a igreja que enviou. Então a igreja está em cooperação com quem? Com o Espírito Santo. Então essa cooperação que a gente tem que estar atento. E por último, sem me demorar, nós temos que estar atento aos 4 M's da missão, né? Os 4 M's. O primeiro M é a Missio Dei. Deus tem uma missão, eu não. É Ele que tem a missão e eu não. O segundo M é a modelagem. Eu vou pessoalmente acompanhá-lo em sua missão. Eu vou me moldar a sua missão. Eu vou me adaptar ao que ele tem. O terceiro M é a mentoria. Eu vou conduzir outros a acompanhar Deus na sua missão. Eu vou conduzir outras pessoas a acompanhar Deus na sua missão. E o último M é a multiplicação. Eu vou equipar e capacitar outros para a missão de Deus. Eu vou capacitar e treinar outros para a missão de Deus. Então vai haver uma multiplicação. Irmãos, tem muita gente fazendo coisa boa em todo lugar. Em todo lugar. E às vezes o cara está fazendo as mesmas coisas que eu e você está fazendo. A gente chega em vários lugares, o missionário está pronto, fez uma escola fantástica. Temos uma escola de 460 crianças no Senegal. Outros fizeram também. O outro ali plantou uma igreja, mas o outro também plantou. E como a gente saber se a gente está na rota certa? Como a gente saber se a gente está tendo uma boa perspectiva do evangelho, do ministério? Como saber? Como saber? A palavra de Deus é muito clara. Aí no capítulo 3, se você continuar lendo, versículo 12, ele diz assim: se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então, olha só, está todo mundo construindo, está todo mundo fazendo alguma coisa. Como que eu vou saber que o outro está na rota certa? Eu não sei. Eu não tenho como saber. Está tudo igual, está muito parecido, não é? Plantou escola, fez escola, plantou igrejas, fez um trabalho lindo, está muito lindo. Aparentemente está tudo perfeito. Eu não tenho como saber, eu não tenho como julgar, graças a Deus. Eu não tenho essa capacidade. Só Deus sabe se aquele trabalho ele é feito de ouro, prata, né, com os elementos mais sólidos, ou se aquele trabalho está sendo feito com madeira, feno ou palha. Só Deus sabe. O que a gente tem que vigiar no nosso coração é se a gente está tendo a boa perspectiva do ministério. Estou fazendo para quem? É para quem que eu estou fazendo esse negócio? Eu estou fazendo para que o meu nome seja engrandecido? Eu estou fazendo para que a glória venha para mim? Eu estou fazendo para que eu seja visto? Eu estou fazendo para Deus? Qual é a minha motivação nesse negócio? Estou fazendo para Deus? Porque se eu estiver fazendo para Deus, aí eu estou construindo com os elementos certos, com ouro, prata, né, bronze. Estou construindo com os elementos certos. Mas se as minhas motivações não estiverem alinhadas com a boa perspectiva do ministério, de que é a missão de Deus, o ministério de Deus, a glória de Deus, então os meus elementos são madeira, feno e palha. E só Deus pode julgar as motivações do coração humano. Então, alinha o teu coração ao coração de Deus, a missão de Deus, ao que Ele quer construir com essa igreja, com esse povo, com a tua vida, a partir de você. Alinha o teu coração. Você não precisa ser conhecido pelos homens, mas você precisa ser conhecido por Deus, né? Conhecido por Deus. Deus que sonda mentes e corações e sabe exatamente quem você é. Ele sabe a função que você está exercendo no corpo e na família de Deus. Ele sabe para quem você está fazendo. E isso que vai fazer a diferença
na igreja, no ministério, na missão, essa perspectiva de que é a missão de Deus e que eu estou alinhado à missão de Deus e que a minha motivação é para Deus, é para a glória de Deus, e tudo que eu tenho construído é para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. Isso não é fácil, tá? É muito bonito falando assim, porque há muitas distrações, há muito fascínio no nosso coração, há muitas concorrências, coisas que concorrem em nosso coração, mas a gente tem que sempre estar aos pés da cruz, falando: Senhor, mantenha o meu coração alinhado ao teu. Vamos orar? Nós bendizemos o teu nome, Pai, essa manhã, te agradecemos por esse tempo aqui com esses irmãos queridos, abençoados. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um na sua caminhada. O Senhor tem os teus planos, os teus projetos para cada um de forma individual e de forma coletiva. E o Senhor nos reuniu pelo sangue do Cordeiro para estarmos juntos, Senhor, na caminhada. Nós temos um papel a desenvolver nesse mundo, nós temos uma função a desenvolver, Senhor, nesse mundo e no corpo de Cristo. E nós pedimos que o Senhor nos dê graça, sabedoria, entendimento, e que o Senhor nos livre de tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos afasta do propósito do Senhor, e que o Teu Espírito Santo traga em nosso meio, Senhor, no corpo, na igreja, unidade, mesmo propósito, mesma visão, mesmos valores. Senhor, nos ajude a cooperar contigo na missão que o Senhor tem para cada um de nós. E que o Teu nome seja glorificado, exaltado. Sonda o nosso coração, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno por amor do Teu nome. Senhor, nos conduz pelas veredas da justiça por amor do Teu nome, Senhor. Que esse povo que está diante de Ti, Senhor, seja conduzido pelo Teu Espírito para realizar grandes coisas para o Senhor e para a glória do Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em tudo, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Que Deus abençoe vocês.